O Hamas controlava completamente tudo o que acontecia em Gaza. O que é explosivo e incrível é que agora temos provas concretas de exatamente como e até que ponto isso estava acontecendo. A pior parte é que as organizações internacionais não foram apenas vítimas desse regime parecido com a Stasi, elas foram cúmplices. Hoje trazemos para vocês uma exclusiva, A primeira entrevista em inglês. Olga Deutsch é a vice-presidente da organização não governamental Monitor. E na semana passada eles divulgaram um relatório explosivo conectando todas as organizações de direitos humanos que atuam na faixa de Gaza ao grupo terrorista Hamas. Olga, seja bem-vinda. Bem, obrigada por me receber, Flora. É realmente incrível o que vocês revelaram na semana passada, então quero que você nos faça voltar no tempo. Quando essa pesquisa começou, sobre o que é a pesquisa e o que ela nos revela? Bem, é realmente incrível e errado. Tivemos essa conversa ao entrar no estúdio. Não há nada que a maioria de nós já não soubesse. O Hamas controlava completamente tudo o que acontecia em Gaza. Parecia um pequeno país da Stasi ali. O que é explosivo e incrível é que agora temos provas concretas, provas irrefutáveis, de exatamente como e até que ponto isso estava acontecendo. Você quer dizer o método de como eles fizeram isso? Então, tudo isso começou há alguns meses. Quando obtivemos documentos originais do Hamas que os soldados das Forças de Defesa de Israel apreenderam em Gaza nos últimos anos, e então as Forças de Defesa de Israel os desclassificaram. Nós ainda somos monitor de ONGs, os únicos que os têm agora. Levamos meses para traduzir esses documentos do árabe, mas foi mais do que só traduzi-los. É entender o que os documentos realmente estão nos dizendo, o que, de quem são, quem escreveu esses documentos e como todos eles se conectam aos nossos temas. Agora, os documentos basicamente nos permitem mapear completamente como o Hamas instrumentalizou a ajuda humanitária internacional e todas as organizações internacionais que operam em Gaza e, consequentemente, as transformou em armas de guerra. Isso serviu ao Hamas para fins militares, estratégicos e de relações públicas. Obviamente, De quando são esses documentos? O que eles registram? O que exatamente eles estão nos dizendo? De quais anos? E talvez nos dê alguns exemplos dessas ONGs, das ONGs que eles estão instrumentalizando. claro. Então, os documentos são basicamente relatórios escritos por funcionários do Ministério do Hamas para seus superiores. Certo. O ministério é, em termos coloquiais, o Ministério da Polícia, o mesmo ministério que era responsável por combater dissidentes locais contra o Hamas, também era responsável pela ajuda internacional e ONGs internacionais, mostrando como eles viam estrategicamente a ajuda e as ONGs internacionais. Mas mais do que isso, também que tipo de métodos eles usavam para controlá-las. Os documentos abrangem os anos de 2018 a 2022. Então, pouco antes de 7 de outubro, mostrando um retrato bem preciso de como era a vida ou como era o trabalho humanitário antes de 7 de outubro. Então, os relatórios vão te contar que, por exemplo, o Hamas estava fazendo vigilância de todas as organizações de ajuda e de todos os seus funcionários. Toda organização não governamental ou organização precisava enviar uma lista de funcionários para aprovação do Hamas. Cada doação e cada beneficiário precisava ser aprovado pelo Hamas, dando a eles, basicamente, controle total sobre para quem a ajuda vai. Mas mais do que isso, e isso provavelmente é a coisa mais absurda de todas. O Hamas insistiu no que eles chamavam de garantidores, ou seja, eles colocavam uma pessoa do Hamas em uma posição sênior em cada organização. E essa pessoa tinha dois objetivos. Primeiro, para fazer a ligação e controlar para onde a organização não governamental está indo, o que a organização está fazendo. E segundo, garantir que a organização não veja, nas palavras deles, o que a organização não tem permissão para ver. Uau! Então, por exemplo, você terá uma organização médica, certo, que estaria interessada em fornecer serviços em hospitais e centros médicos. Nos dê um nome. Bem, sabe, entre as 50 organizações que são mencionadas no documento, você vai encontrar nomes como Médicos Sem Fronteiras, como o Conselho Norueguês para Refugiados, Oxfam, a Handicap United.
Muitas organizações, alguns dos nomes mais importantes. Cruzes vermelhas estão lá. A Cruz Vermelha não está lá. Mas eles basicamente administravam uma organização de pares, se você quiser. Com base na vigilância que faziam, eles monitoravam as pessoas e escreviam relatórios com tantos detalhes que diziam ela se veste de maneira modesta. De acordo com as leis da Sharia, este aqui mantém um relacionamento imoral com uma mulher que não é sua esposa. É como dizer, aceitamos uns, não aceitamos outros. Ou talvez todos tinham um cartão. Antes de tudo, eles tinham um cartão de todos. Literalmente. Vigilância com câmeras tecnológicas, monitoramento de pessoas e registro de tudo. Com base nisso, toda a organização e o responsável por cada organização, certo? A ligação era categorizada em uma das 3 categorias: cooperativa, média cooperativa ou não cooperativa. Agora só precisamos entender o que cooperativo ou não cooperativo significa nos termos do Hamas. Não cooperativo não quer dizer que a organização descumpriu regras, apenas que não agiu voluntariamente, mas foi convocada pelo Hamas. E mesmo assim eles ainda colaboraram, porque não havia absolutamente nenhuma maneira de fazer qualquer tipo de trabalho humanitário ou de direitos humanos sem seguir as regras. Olga, quão grande é a indústria de ajuda humanitária em Gaza? Estamos falando de mais de 50 organizações, mas especificamente do que se trata? Em termos de funcionários e pessoas envolvidas? Então, não existe um número exato, certo? Porque se existe uma área que é completamente opaca, essa seria a ajuda humanitária globalmente. Vou te dar um número que fará sentido após 7 de outubro, certo? As Nações Unidas lançaram um apelo de emergência para o último trimestre de 2023 após 7 de outubro. E elas pediram à comunidade internacional para arrecadar 1,6 bilhão de dólares só para Gaza, em ajuda emergencial, para os 3 meses. Para os 3 meses após 7 de outubro? Após 7 de outubro. Agora, a maioria de nós, quando falamos em ajuda humanitária, pensamos em comida, fórmulas para bebês, alimentos, remédios, certo? O que poucas pessoas sabem é que entre 10% e 1/3 da ajuda normalmente vai para ajuda não física, ou seja, projetos políticos. Agora, para te aprofundar ainda mais nesse assunto, quando analisamos mais a fundo para ver o que esses relatórios, o que esses projetos de advocacia política geralmente são, vamos mapeá-los para organizações palestinas fazendo lobby no Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional de Justiça, Nações Unidas, Comissão de Inquérito. Então, a propaganda. Então, o quadro se torna ainda maior. Ou seja, de 10% a 33% da ajuda recebida está sendo usada para a propaganda dos terroristas. Porque isso é basicamente, eu acho, o mais importante, sabe? Podemos entrar em mais detalhes sobre como exatamente eles fizeram isso. Mas a questão é que o Hamas sabia muito bem que as operações militares deles eram complementares à narrativa deles, ou seja, à guerra política que era internacional. Isso faz parte da estratégia deles. Isso faz parte da estratégia deles, faz parte de como eles normalizaram suas atividades, como eles normalizaram suas narrativas. E o pior é que as organizações internacionais não foram apenas vítimas desse regime parecido com a Stasi, elas foram cúmplices. Porque pense na situação, um dos documentos que revelamos diz: todo o hospital em Gaza tinha uma ala do Hamas. Todos no hospital, inclusive as ONGs, já sabiam disso. Eles sabiam disso. Que eles sabiam disso, mas não só sabiam, eles sabiam que quando há operativos do Hamas no prédio, ninguém deve chegar perto desse setor agora, com tudo o que sabemos hoje. Imagine uma situação em que as forças de defesa de Israel, nos últimos 2 anos, bombardeiam bem perto de um hospital em Gaza, e as ONGs sabem por que as forças de defesa de Israel estão fazendo isso. Mas não só elas seguem a linha, como também são as primeiras a condenar Israel por atacar civis. Por atacar civis, você sabe, hospitais e outros alvos civis, e assim por diante. Então a cumplicidade era incrível. Agora, vamos supor, porque eu sempre sou questionada quando falo ao redor do mundo, em parlamentos e tudo mais, sempre sou questionada, mas veja, é um território sob controle de uma organização terrorista. Então, para ajudar, você faz o que for preciso, certo? Vamos supor que isso fosse verdade até 7 de outubro, até certo ponto, mas o que aconteceu depois de 7 de outubro?
Tivemos tantas evidências reveladas publicamente sobre a cumplicidade dos funcionários da UNRWA, deles mantendo reféns e assim por diante. Nenhuma organização não governamental se manifestou e disse que há algo podre no sistema, que há algo estruturalmente errado. Não é porque elas não sabem, Elas sabem. mas o que você diz é que elas sabem, não é por falta de conhecimento. É porque, ou A, elas têm uma agenda política própria, ou B, elas simplesmente fazem vista grossa e fingem que não há nada acontecendo para poderem continuar com suas atividades. Bem, de qualquer forma, sabendo toda a dimensão do que estava acontecendo lá e o quanto elas facilitaram o Hamas, especialmente agora. Nos últimos anos, quando houve tanto drama em torno da ajuda humanitária, houve tanto drama acusando Israel de causar fome e genocídio, e assim por diante. Você esperaria que pelo menos um deles viesse a público e dissesse: olha, não foi perfeito, foi horrível, mas daqui para frente nós realmente queremos fornecer ajuda para as pessoas que precisam. E agora, E não só isso, ativamente indo contra a Fundação de Ajuda Humanitária de Gaza como uma alternativa que não incluía o Hamas. As ONGs se opuseram a isso. exatamente. Por quê? Bem, Se livrando de si mesmos, porque isso era como a ressonância deles. essa é uma pergunta difícil. Não temos resposta, só podemos especular. Alguns deles são claramente ideológicos e tomam partido. Eu acho que o conflito entre Israel e Palestina, mesmo no contexto da ajuda humanitária, é o conflito mais politizado de todos. Esse é o único lugar onde você tem trabalhadores humanitários, médicos chegando com pressupostos políticos prontos e opiniões que eles então vinculam e aplicam aos seus serviços médicos, certo? Você não vê isso acontecendo em nenhum outro lugar do mundo. Sim, Mas eu acho que também há algo inerentemente falho no sistema de como a ajuda é fornecida. Como os governos escolhem com quais organizações trabalhar e em quais confiar ao redor do mundo, certo? E especialmente agora, enquanto estamos falando sobre a segunda etapa, que não inclui apenas o desarmamento do Hamas, mas também quem vai governar Gaza, quem vai reconstruir? precisamos entender o preço que está sendo colocado agora para a reconstrução de Gaza. É em torno de 70 bilhões de dólares nos próximos anos. Não existe economia em Gaza além da ajuda internacional e do dinheiro para a reconstrução. Essa é a única economia, será o único empregador, certo? E o único motor econômico de Gaza. Então, a questão de quem distribui isso, quem controla isso, se torna ainda mais central. Olga, monitor John diz que você liderou tão bem por tantos anos. Você e Gerald são especialistas em seguir o dinheiro. O que você pode nos contar que ainda não sabemos sobre a forma como o dinheiro meio que se fez? E se as pessoas soubessem que era para terroristas e grandes organizações internacionais concordassem? Ou isso foi feito com muito cuidado e ainda assim feito separadamente? O que você poderia nos contar sobre todo esse sistema? Acho que é uma ótima pergunta e geralmente não dá para responder só com sim, não ou de forma curta. Falamos bastante sobre o financiamento do Catar e sobre o futuro papel da Turquia, e nós sabemos que eles também já financiaram muito em Jerusalém Oriental e até já investiram em Gaza. Essas são coisas bem mais difíceis para controlarmos e monitorarmos, sem transparência. Estamos falando de estados que têm patrocinado o terror de várias formas há décadas. No que não podemos focar é na ajuda internacional. Quando falamos sobre a comunidade internacional, basicamente estamos falando de cerca de 30 países desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, apenas os países mais ricos, Austrália e Japão. Até certo ponto. Então, o grupo é bem limitado, certo? E eles têm sido assim desde os tribunais de Oslo. Eles desviaram centenas de milhões, provavelmente bilhões de dólares em ajuda Para quem? para organizações palestinas e internacionais. Agora, se você deixar de lado a Autoridade Nacional Palestina, a ajuda que vai diretamente para a Autoridade Nacional Palestina, ainda há uma quantidade incrível de dinheiro que vai para organizações internacionais e então operam dentro de Gaza, depois para a Organização das Nações Unidas e depois para organizações locais. E elas lidam com todos os tipos de projetos.
Eles vão desde projetos agrícolas, de infraestrutura. Esses dois são considerados projetos de ajuda humanitária ou de direitos humanos. Para onde esse dinheiro está indo e como ele está sendo distribuído é uma questão fundamental. E isso, né, posso te dizer, a maioria dos parlamentares ao redor do mundo também não sabe, eles não sabem. Eles não sabem, e é quase como se, não que eles não se importem, Olga, mas é como se eles quase. A transparência é algo que fica em segundo plano em relação a parecer que estão fazendo a coisa certa. Tendemos a acreditar que também é pouco dinheiro, mas não é. Não é pouco dinheiro. Até outubro, dia 7, quase automaticamente, parlamentares e até congressistas vão se referir a esse assunto como algo marginal, ao lado da UNRWA. Não é nada significativo e isso não é verdade. Estamos falando de bilhões de dólares. E ninguém se pergunta como é que a liderança do Hamas, que está em Doha, são bilionários. Ninguém se pergunta como é que você tem uma população de oligarcas, basicamente. Assim como qualquer outra organização terrorista, o Hamas também usa terroristas adormecidos, ou seja, eles lhes dão empregos lucrativos, muitas vezes em mesquitas ou ONGs ao redor do mundo. Certo, em organizações que lidam com bem-estar, direitos humanos e questões mais suaves que passam despercebidas pelos respectivos governos. Para fazer certas coisas, primeiro são empregos lucrativos, mas também por outro motivo. É aqui que eles se mobilizam, recrutam e radicalizam, certo, e espalham a narrativa e expandem a influência política. Muito além de Gaza, existe uma ligação direta entre o que acontece em Gaza e o que acontece nas ruas de Washington, Toronto, Berlim ou Paris. Isso é assustador, Olga. É muito assustador. Como assim? Eles agora estão usando a propaganda, estão usando a ajuda como propaganda, dinheiro, e para a radicalização dessas sociedades que estão dando o dinheiro para eles em primeiro lugar. Então é como esse círculo vicioso e venenoso? É um ciclo vicioso e tóxico, pois grupos terroristas sabem que as palavras têm peso. Claro! As armas não são a única maneira pela qual eles conduzem suas guerras de terror. Agora, de alguma forma, e mesmo quando converso com especialistas em contra-terrorismo, quando falamos sobre Al-Qaeda ou Daesh ou qualquer outra organização terrorista, isso é conhecimento comum, isso é o básico do contra-terrorismo. Mas quando falamos sobre organizações terroristas palestinas e o Hamas, que é a maior e a mais cruel. Mas deixe-me te avisar, não se deixe enganar. A FPLP é Islã palestino. a Frente Popular para a Libertação da Palestina é a mais ativa politicamente. Uau! O que isso quer dizer? Onde você vê isso? Nos parlamentos e no Congresso. E abusando dos direitos humanos como uma arma. Ao falar em instrumentalização dos direitos humanos, pense em organizações ligadas à FPLP, Como quais? como a Al-Haq, como a Defense for Children International, Barra Palestina, como a Al-Mazan. O Departamento de Estado, agora em setembro, designou 3 dessas organizações por suas atividades de lawfare, que são anti-americanas. No Tribunal Penal Internacional em Haia, No qual eles fizeram um bom trabalho de lobby, ao que parece. eles fizeram um ótimo trabalho e foi a coisa certa a se fazer. Mas também isso só mostra o alcance do trabalho deles agora, seja lá o que eles façam, sabe? Quando Al-Haq vai e faz lobby nas Nações Unidas para criar a comissão de inquérito para investigar Israel, isso cria a base legal para os processos legais contra nós, tanto no Tribunal Penal Internacional quanto na Corte Internacional de Justiça em Haia. Bem na hora em que analisamos a reivindicação sul-africana contra Israel na Corte Internacional de Justiça, primeiramente foi coautorado por uma ex-funcionária da Al-Haq e outra da Human Rights Watch. Mais interessante, havia 22 notas de rodapé com relatórios de ONGs. A organização não governamental, a comunidade de direitos humanos ou a forma como elas manipularam é o principal veículo, dando linguagem política ou um viés político à linguagem do terror palestino, se preferir. Então, novamente, voltando ao relatório, nós não encontramos nada que não soubéssemos. Certo? Nós ficamos chocadas com quão sistemático, metódico e abrangente tudo era. Com certeza, Você não percebia que era uma operação tão complicada e deliberada assim? uma operação meticulosa. Ah, Imagine uma situação.
Um desses relatórios detalha uma situação em que o Ministério do Hamas, certo, traz uma delegação visitante do exterior do Conselho Norueguês para Refugiados, uma das maiores organizações humanitárias internacionais do mundo, financiada pelo Reino Unido, União Europeia, governo alemão e assim por diante, cooperando com todos os governos ao redor do mundo, mais ou menos. E eles os levam para o apartamento de um casal de idosos em Gaza, beneficiários de ajuda. E o casal de idosos diz: nosso chão está tremendo e balançando e temos medo de que possa haver um túnel embaixo do nosso apartamento. E segundo o relatório, e ninguém abordou a questão com eles, ou seja, eles sabiam e propositalmente não quiseram reconhecer isso, colocar isso no papel, dar voz a isso. A cumplicidade era total. Agora, compare essa cumplicidade com a condenação. Sim, e a condenação unilateral, sabe, inquestionável de Israel, e mais do que uma condenação, uma campanha global retratando Israel como o pior violador de todas as leis internacionais. O que eles sabiam, porque estavam planejando, eles sabiam que o 7 de outubro provocaria uma grande reação de Israel. Mas eles também sabiam que tinham a comunidade de ajuda humanitária do lado deles, sabiam que tudo isso fazia parte do plano. Quero dizer, tudo isso é uma loucura quando você pensa a respeito, mas ao mesmo tempo tão sofisticado e todo mundo indo junto com isso. Minha pergunta agora é: para onde vamos e o que precisamos fazer? Olga, você está indo aos parlamentos europeus para contar isso a eles. Qual tem sido a reação? Como tem sido a reação? Notou alguma mudança? Você e eu temos criticado a UNRWA há anos, inclusive quando estive em Jerusalém. E nós tínhamos esse currículo muito tóxico, cheio de ódio, no qual a sua organização trabalhou. Fiz lobby com governos para não financiarem a UNRWA sem mudar o currículo, o que nunca ocorreu. Americanos pararam de financiar com Trump, retomaram com Biden, e agora, com Trump, não financiam de novo. A UNRWA ainda funciona e, segundo minhas fontes, arrecadou mais dinheiro do que nunca por causa de Gaza. Então, como podemos parar esse ciclo vicioso de terrorismo, alimentando organizações de ajuda humanitária que estão alimentando os terroristas? Como fazemos isso? E qual a reação ao apresentar seu importante trabalho de lobby? Você está certa, né? Acabei de voltar da Suíça, onde falei no parlamento em Berna. Na próxima semana estarei no Bundestag, na Alemanha, apresentando as conclusões do relatório. Porque este é um momento crítico, né? Os governos estão deliberando agora quanto querem destinar para a reconstrução de Gaza. Acredito que existem várias respostas para essa questão e elementos para trabalharmos com os governos. Olha, as ONGs, eu não sei, podemos lutar contra todas elas? Podemos tentar erradicar os ideólogos em cada uma delas? Sempre vai haver pessoas malucas, sempre vai haver ativismo político. Mas isso não fere os termos de uma organização não governamental. Com certeza. Que eles estejam apoiando ou sendo cúmplices de terroristas, devemos cancelar o status de organização não governamental deles? É por isso que precisamos regulamentar, precisamos ir até os governos e exigir que eles trabalhem conosco na regulamentação do espaço público. Isso vale para todas as políticas públicas. No financiamento, como escolher parceiros e destinatários dos recursos. O que dizem os contratos? Como você controla? O que significam e quais são esses controles? Supervisão, responsabilidade, a responsabilidade básica que aplicamos a qualquer outra esfera da vida, certo? Pública ou com certeza pública, mas também qualquer outra esfera da vida. Então precisamos ir até os governos e dizer, ok, vamos olhar para a Organização das Nações Unidas. Sabe, André é um ótimo exemplo no fim das contas, seja chamado de UNEWA ou de qualquer outro nome. Quem comandar o sistema educacional em Gaza terá que trabalhar com os mesmos 35 mil habitantes locais para fazer tudo funcionar. Quem vai controlá-los? Quais serão as diretrizes? Quais são os limites? Quais são as sanções? Vemos isso nos legisladores até quando legislam. E sim, desde 7 de outubro, houve um despertar e uma conscientização muito maior. Mas temo que haja uma certa confusão sobre como traduzir isso em políticas tangíveis que realmente façam alguma diferença na prática. Mesmo com leis dos governos, isso não garante a implementação. Por quê? Para que uma lei seja implementada, é preciso redigir uma ordem executiva, especificando exatamente qual agência e como ela deve implementá-la. E o que você espera que essa agência relate, digamos, daqui a um ano?
E então você também precisa estipular sanções legalmente vinculativas caso essa agência não implemente isso, e assim por diante. Então, há mais 5 ou 6 etapas que precisam vir depois da legislação, e legislar já é difícil o suficiente. Mas se eu ampliar agora, tentando responder a sua pergunta com uma frase, na minha opinião, se os Estados Unidos da América não avançarem nisso, eu não acho que nós vamos conseguir. Não acho que alguém vai conseguir. Infelizmente, os europeus tiveram um papel bem marginal nos últimos 2 anos, mas de forma perigosa. A principal ferramenta que eles têm à disposição é o dinheiro. Então, será ajuda internacional e ajuda humanitária. Mas se a administração americana, o governo dos Estados Unidos da América, não dizer: não vamos tolerar nenhuma ligação com o terrorismo, não vamos tolerar nenhuma organização que não seja devidamente verificada, não vamos tolerar a Organização das Nações Unidas, a menos que, ou qualquer agência da Organização das Nações Unidas, a menos que adotem uma estratégia de combate ao antissemitismo, a menos que designem Hamas, FPLP e Jihad Islâmica como grupos terroristas. Governos de vários países consideram essas organizações terroristas. Eles também enfrentam seus próprios desafios, mas a Organização das Nações Unidas nem sequer tem uma lista de terroristas. De forma alguma. Então, o que esperamos deles? Olga, sabe, você pinta um quadro muito deprimente de como chegamos onde estamos hoje. Acredito que americanos e Israel, junto com a Fundação de Ajuda Humanitária de Gaza, fizeram o melhor possível e acabaram enfraquecendo o Hamas até o ponto atual. Acho que isso foi brilhante. A questão é, os americanos classificaram a Irmandade Muçulmana em alguns países como grupo terrorista. Isso ajuda? Essa é a primeira parte da minha pergunta. A segunda é, você percebe um desejo por um sistema alternativo como a Fundação de Ajuda Humanitária de Gaza, em geral, em Gaza? Você sente que isso está no ar? Então, toda designação conta e lhe importa em vários níveis. Primeiro, é importante entender que designar um grupo como grupo terrorista, antes de tudo, tem ramificações financeiras. É isso que é. É uma ferramenta legal, basicamente dizendo que você não pode ter contas bancárias, não pode operar nenhuma transação financeira. E os respectivos governos têm o direito de invadir escritórios, confiscar, fechar e assim por diante. Mas esse é o nível mais imediato, certo? Mas em um nível político mais amplo, isso educa o público dizendo: Hamas é uma organização terrorista, Irmandade Muçulmana é uma organização terrorista. Porque, como vimos nos últimos 2 anos, tem muita gente que simplesmente não sabe quando você pergunta o que é o Hamas. Muitos são chamados de idiotas úteis, mas use o termo que preferir. Grupo de resistência? Eles achavam que era um grupo de resistência. Agora é o Hamas, nome que ouvem 5 vezes ao dia no noticiário. Eles não ouvem o mesmo sobre a FPLP ou a Jihad Islâmica, certo? Então, essas coisas realmente importam, mas esse é o primeiro nível. Pegue a designação do Samidun, certo? Os governos dos Estados Unidos e do Canadá designaram o Samidun, um dos principais grupos responsáveis pela violência nos campos, nos últimos anos na América do Norte. Eles os designaram, o que foi ótimo, mas agora é preciso avançar mais. Eles precisam designar ou sancionar todos que estão ajudando, arrecadando dinheiro para eles agora, trabalhando com eles e assim por diante. Isso importa, mas ainda há trabalho a fazer. A segunda parte da sua pergunta é bem mais complicada. É preciso uma enorme vontade política e capital para criar um modelo completamente novo. Se você quiser, isso significa reformular completamente do zero. Não só a estrutura e a infraestrutura, mas um paradigma de como o mundo e a comunidade internacional veem a prestação de ajuda, o trabalho em Gaza e a questão palestina. E eu não sei se você e eu temos a resposta para isso. Eu acho que estamos em um momento histórico, de uma oportunidade histórica que não tenho certeza se vai se apresentar novamente tão cedo. É meio que uma oportunidade de recomeço, de certa forma, quero dizer. É uma maneira bem simples de colocar isso. Você entende o que quero dizer? Gaza será reconstruída agora? Se sabemos o quão tóxicas e cúmplices essas organizações são, precisamos de algo novo. Eu suponho que o monitor de ONGs agora vai tentar fazer lobby junto ao governo americano sobre isso. Levamos este relatório a todos os parlamentos do mundo e ao Congresso.
porque achamos que isso finalmente fornece provas concretas Para o que estávamos dizendo. para o que estávamos dizendo. Porque sempre dizíamos: onde há fumaça, há fogo, mas continuávamos recebendo a mesma resposta. Me dê provas, como se alguém pudesse ter fornecido um documento de uma organização terrorista, sabe? Mostrando as ligações diretas, transações financeiras entre eles e outros. Mas agora nós realmente temos. Então vamos levar isso a todos os parlamentos do mundo e ao Congresso, esperando que de verdade que o governo dos Estados Unidos da América tenha coragem. Eu acho que é preciso coragem para recalibrar completamente a forma como olhamos para isso. Sabe, a gente fala muito sobre o que é certo e errado, não é? Todos nós em Israel, após vivermos os últimos 2 anos, vemos cada vez mais reféns saindo com relatos semelhantes. Não existe uma única pessoa inocente em Gaza. Mas eu desafio os parlamentares fora das fronteiras de Israel e digo: sabe de uma coisa? Não faça isso pelos israelenses, não faça isso pelos judeus. Você quer fornecer ajuda, você quer proporcionar um amanhã melhor para o povo palestino, então dê a eles a chance de realmente terem uma sociedade normal, onde as pessoas não sejam criadas desde o jardim de infância, para odiar e querer nos matar com o maior valor, certo? E então, a primeira maneira de acessar isso é virar de cabeça para baixo o instrumento de ajuda. Em vez de permitir que volte ao que era antes de 7 de outubro, que é dar uma mão ao Hamas e fortalecer seu controle total sobre tudo dentro de Gaza, transforme isso em um agente estratégico positivo de mudança e de desradicalização gradual. Mas essas são palavras tão grandes e isso não é uma solução rápida. Não é algo que você possa fazer da noite para o dia ou mesmo em um ano. Isso exigiria imaginação política, criatividade e coragem, quase como a que houve após a Segunda Guerra Mundial. Abordar o projeto a partir de uma perspectiva de reeducação e dar esperança para toda a região. Eu não sei, não tenho certeza. Bem, o fato de que a comunidade de ajuda humanitária basicamente perpetuou um grupo terrorista e a miséria dos habitantes de Gaza deve ser exposto. Então, eu agradeço a você e a sua incrível organização, a Monitor de ONGs, por realmente jogar luz sobre algo que muitos de nós sentíamos, mas não conseguíamos identificar. E agora você está indo nessa campanha para basicamente tentar ajudar os habitantes de Gaza a terem uma sociedade decente, não viverem com privilégios, terrorismo e subjugação. Que Deus abençoe você pelo trabalho. Olga, estou ansiosa pelos resultados. Obrigada. Obrigada, Flora, por tudo e por nos oferecer essa plataforma incrível para compartilhar nosso trabalho. E espero que você e eu tenhamos muitas outras oportunidades de revelar um pouco mais da verdade. Amém. Obrigada, Olga. Obrigado.